Amém, a paz do Senhor, queridos irmãos. Que alegria poder estarmos reunidos nesta noite tão abençoadora, noite esta do nosso culto da Santa Ceia do Senhor. E nós estamos sentindo a presença do Senhor, estamos procurando nos conter aqui, porque é real a presença do nosso Deus nesse lugar. Mesmo porque nós estamos em um lugar privilegiado, digo privilegiado, porque daqui eu consigo enxergar e ver os irmãos que congregam aqui, que servem ao Senhor nessa igreja e que não abrem mão de estar participando da Santa Ceia do Senhor. Isso é lindo, glorifica a Deus e certamente Deus fica mais feliz do que nós. Se nós, como pastores, nos alegramos de ver a igreja reunida para a Santa Ceia, imagine o nosso Senhor, o nosso Deus, que nos comprou através do seu Filho com o seu preço precioso de sangue. Então eu creio que Ele fica muito alegre. Eu estou muito agradecido a Deus pela bênção de, durante o mês de setembro, ter servido ao Senhor junto com a minha casa, e eu tenho certeza que você tem o mesmo testemunho para dar. E agora estamos iniciando o mês de outubro, um mês que promete ser muito abençoado, e grandes são as perspectivas que temos, as expectativas que temos, e cremos que Deus vai abençoar de forma poderosa. Os louvores estão lindos demais, os louvores estão tocando a nossa alma, através da nossa orquestra. Os nossos obreiros estão aqui, apóstolos, ministraram, alguns deles, e enfim, a presença do Senhor está sendo real em nosso meio. E como os irmãos já têm percebido, no dia da Santa Ceia, as nossas crianças ficam no culto conosco, porque é uma iniciativa que temos para também criar essa cultura na mentezinha deles, de estar cultuando ao Senhor e aprendendo a estar no tempo com os adultos. Sabemos que é um pouco mais difícil, eles trazem os brinquedos, alguns dormem, alguns falam, enfim, mas igreja é isso. O importante é que a gente se entenda, se ama e sabe então se comportar tão bem com os nossos amigos e irmãos que têm os seus filhos, e isso é maravilhoso. Meus irmãos, os resultados são inúmeros, muitas bênçãos para contar, mas eu não vou me ater a isso, porque as horas vão se passando rapidamente, e eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Eu só quero então glorificar a Deus pela família que veio para a nossa igreja, nossos irmãos que foram aqui apresentados, e outros que vieram visitar. Sempre é uma alegria recebê-los entre nós. O texto que eu quero fazer menção é muito conhecido. Se você quiser localizar na sua Bíblia, eu gosto muito de carregar Bíblia, e também gosto de cantar os hinos da harpa, na minha harpa física. É uma coisa minha, eu gosto, tenho prazer em folhear a Bíblia, mesmo porque eu amo a leitura, gosto de ler bons livros, e também gosto de cantar os hinos da harpa, naquela harpa tradicional. Parece que é diferente, sei, para mim é diferente, cada um tem um jeito de ser. Aí nós temos os aparelhos digitais que podem ser usados, isso não tem problema nenhum, fique à vontade. Também será projetado aqui o texto. Lucas capítulo 9, versículo 23, conhecido, como disse, da igreja. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Glória a Deus. Estamos felizes por escutar o barulho das Bíblias aí. Glória a Jesus. Que bom que você está localizando o texto para nós lermos a santa palavra de Deus. Na versão que eu tenho diz assim: e dizia a todos, é Jesus quem diz, claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Amém? Podeis assentar, por gentileza. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós falamos bastante de cruz, nós falamos bastante sobre o sofrimento de Jesus, e eu creio que todos os irmãos devem ter no seu Facebook, talvez na sua rede social ou em qualquer outro lugar da sua casa, talvez até no carro,
é uma foto da cruz de Cristo, e a cruz de Cristo é uma figura muito familiar para nós cristãos que amamos a Cristo, a sua morte, o seu sacrifício. E quase todos nós temos aí, algum até tem aí alguma joia, enfim, hoje todo mundo carrega uma cruz, tem uma cruz, olha para a figura da cruz e acha isso legal, bonito, valoriza isso. Mas nesta noite eu quero conversar com os irmãos acerca da cruz, para nós pensar o que realmente é a cruz, o que ela significa, do que se trata a cruz de Cristo. Essa cruz que nós falamos, que nós pensamos acerca dela, é algo que precisa ser supervalorizado, tendo em vista que essa cruz que nós pregamos, cantamos, que foi cantado com muita propriedade aqui, ela sabemos que foi o instrumento de morte do nosso Senhor. Então cruz e evangelho é algo extremamente ligado. Cruz já nos remete a Cristo, e quem realmente quer aceitar Cristo, precisa aceitar a cruz de Cristo. Até aí tudo bem, se parasse por aí, beleza. Mas a verdade é que a cruz, ela tem também uma lei. A cruz carrega sobre ela uma lei, e esta lei, ela foi muito bem editada, propagada pelos romanos, na época em que as mortes de cruz aconteciam constantemente. Então, quem quer servir a Cristo, precisa aceitar a lei de Cristo, e a lei de Cristo é a lei da cruz. A lei da cruz dizia que o malfeitor devia ser pregado ou amarrado em uma cruz, aonde ele seria torturado, quebrado os seus ossos. Anteriormente a isso, ele iria passar uma vergonha, iria ser exposto à vergonha, porque a lei da cruz pregava que a pessoa que fosse fazer uso da cruz fosse extremamente envergonhado, mesmo porque a morte de cruz era para malfeitores, e o Império Romano não gostaria de que mais malfeitores se fizessem naquela sociedade. Então pegava-se o malfeitor, ele era exposto ao ridículo de carregar a cruz, porque a lei da cruz dava essa ordem, e exposto aos insultos, às cuspidas, às vergonhas, ele andava pelas ruas de Jerusalém, para até chegar ao local aonde ele iria morrer. Então esta era a lei da cruz, claro que de forma resumida. Logo, aceitar Cristo já não é tão fácil assim, porque se existe uma lei chamada lei da cruz, aceitar Cristo significa então aceitar a lei da cruz. Logo, para não ser redundante, a título de introdução, vamos pensar em um homem que, aproximados 2000 anos atrás, ele esteve nas ruas de Jerusalém, carregando esse poste viga, que pesava em torno de 85 quilos nas suas costas. Está um pouco alto aqui, meu irmão, mais baixinho, por favor. E esse poste viga de 80 e poucos quilos, que ele carregava nas suas costas, fazia com que ele, obviamente, se debilitasse e passasse vergonha. Era uma sexta-feira, como nós sabemos, nem todas as pessoas haviam acordado ainda, mas havia um homem que estava carregando um poste viga de mais de 80 quilos nos seus ombros, nas ruas de Jerusalém, apanhando, sangrando. Alguns cuspiam no seu rosto. Ele estava submetido
a lei da cruz, aquela lei que eu disse que nós precisamos aceitar. E submetido a isso, ele passou vergonhas, escárnios e pagou um preço terrível por conta da lei da cruz. Então essa tortura vai se tornando insuportável, porque esta lei dizia de que o malfeitor precisava morrer demoradamente. Então não era uma morte fácil assim. Esta era a lei da cruz. E deixa eu dizer-lhes que não existe evangelho sem cruz. É isso que nós ouvimos. E se alguém fala servir o evangelho e esse evangelho não tem cruz, certamente é qualquer outra coisa, mas não é evangelho. Os irmãos da igreja primitiva, eles foram expostos, e quando eles aceitavam a fé cristã, a história diz que eles morriam nas arenas. Os animais ferozes, selvagens, estavam ali prontos para atacá-los. Esses sim faziam jus ao evangelho de Cristo. E o que eu quero dizer com isso, a título de introdução, é que na verdade nós precisamos, como igreja de Cristo, aceitar a cruz de Cristo, e obviamente que a sua lei, para fazermos parte desse evangelho de forma plena. E é interessante pensar em tudo isso, porque há muitas pessoas achando que o evangelho é confortável, há muitas pessoas achando que a vida com Cristo é fácil, há muitas pessoas se equivocando que o evangelho é algo que nos torna alguém famoso, bem colocado diante das pessoas da sociedade. Não, senhores, o evangelho de Cristo é o evangelho da lei da cruz, e se a lei da cruz, ela existe, logo, nós precisamos aceitá-la. E aí entra exatamente aquilo que eu fiz leitura. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É óbvio que eu estou dando ênfase a essa segunda parte do texto, falando sobre tomar a cruz. Certamente numa outra feita eu falo sobre o negar, e também falo sobre o seguir, mas eu quero dar ênfase na questão de nós tomar a cruz de cada dia para seguir ao Senhor. Logo, depois de fazer essa rápida introdução, eu quero pensar com vocês que a cruz de Cristo, ela realmente nos traz algumas propostas que não são muito fáceis, algumas propostas que certamente a teologia da prosperidade vai esconder. Que propostas são essas, pastor? Vamos lá. Uma delas que podemos conversar é a vergonha. A cruz propõe vergonha, é exatamente isso. Mas a cruz não propõe apenas a vergonha, a cruz propõe também o sofrimento. E eu vou falar apenas de três. Além da vergonha proposta pela cruz, além do sofrimento proposto pela cruz, nós encontramos uma terceira proposta na cruz, é a proposta da morte, porque alguém que aceita a cruz, logo vai ser envergonhado por carregá-la, isso é o óbvio, mas nesse caminho de sofrimento, de vergonha, ele vai padecer, aí entra o sofrimento, e o ápice de esse sofrimento é a morte. Mas vamos pensar na vergonha, porque se teve alguém que passou vergonha para que eu e você pudesse estar aqui, foi o nosso Senhor. E o texto sagrado, a história vai dizer que ele foi muito envergonhado, ele pagou um preço caríssimo da vergonha. Imagine Jesus levando aquela cruz, ele estava nu, segundo o texto sagrado, ele estava despido, ele estava envergonhado, ele carrega a vergonha sobre si. Eu disse que há três propostas, e vou refrescar a sua mente: a vergonha, o sofrimento e a morte. Primeira coisa que Jesus passa é pela vergonha.
Os irmãos estão entendendo a palavra? Estou sendo bem pausado aqui para você compreender o texto. A vergonha que Jesus passou foi grande. É inimaginável pensar o que ele passou. Ele estava exposto, estava nu, carregando aquela cruz nos becos da antiga Jerusalém, e naquele dia crudelíssimo para a vida dele, ele estava sendo envergonhado. Ele estava sendo envergonhado porque havia uma multidão que já havia gritado anteriormente, dizendo: solte Barrabás. O malfeitor era Barrabás, mas ele foi colocado no lugar de Barrabás como malfeitor. Então ele estava extremamente envergonhado, e ele passa essa vergonha terrível diante das pessoas, sem roupa, andando pelos becos da antiga Jerusalém, as gotas de sangue pingando, eram como doses homeopáticas que estavam pingando de sangue nas ruas de Jerusalém, e o meu Senhor, o teu Senhor, estava sendo envergonhado, porque esta é a proposta da cruz. A primeira proposta da cruz é a vergonha, e ele passa essa vergonha, ele passa essa condenação terrível, ao ponto de que Isaías 53, versículo 3, declara que ele era homem de dores, que ele foi homem rejeitado, que ele foi homem experimentado nos trabalhos. E o texto termina dizendo: como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Porque se tem algo que o nosso Senhor foi, ele foi realmente rejeitado, ele foi humilhado, ele foi envergonhado. Então é interessante pensar, porque os evangelhos mostram claramente de que ele foi muito envergonhado. Quando você olha para Mateus 27, 39, o texto vai dizer: e os que iam passando, no momento da sua crudelíssima crucificação, blasfemavam dele, maneando a cabeça. As pessoas não queriam nem olhar para ele, porque ele estava sendo envergonhado. Ele estava como um cão sem valor nas ruas de Jerusalém, sendo humilhado por todos. Ele estava sofrendo a vergonha da cruz. E é interessante pensar que ser discípulo do Senhor é muito mais do que seguir religião. Eu disse de início que nós amamos a cruz, a figura da cruz chama atenção a nós, mas quando nós olhamos o que realmente representa a cruz de Cristo, nós vamos ver que não é bem assim, que não é um evangelho de religiosidade, não é um evangelho de vir ao culto, de dizer que é crente, não é um evangelho que nós sabemos que hoje nos coloca até em uma posição de destaque quando falamos que somos crentes. Não, é um evangelho que se submete à lei da cruz. Então a vergonha é algo que faz parte da vida do crente. Ele passa os seus insultos, as suas vergonhas, para ser crente de verdade. E eu gosto de pensar nisso aí, porque o verdadeiro discípulo do Senhor, seguidor do Senhor, ele deve aceitar de livre e espontânea vontade a vergonha que a cruz nos traz. E parece algo tão incontroverso nessa geração que nós vivemos falar sobre isso. É interessante que quando nós nos envergonhamos da cruz de Cristo, a verdade é que nós precisamos passar a vergonha da cruz, mas quando nós nos envergonhamos da cruz de Cristo, nós de fato estamos pecando diante de Deus. E eu gosto do texto sagrado de Mateus 10 e 33, que Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do Pai. Será negado diante do Pai. E se eu nego a cruz de Cristo diante dos homens, certamente naquele dia eu não tenho parte com Deus. Agora, eu prefiro não receber as honras que esse mundo oferece, para um dia chegar diante do Pai e ser honrado pelo Filho diante dele. E eu quero crer que você, querido irmão, querida irmã, que
que está aqui no culto da ceia do Senhor, onde nós comungamos da mesma fé, onde nós pregamos a verdade, que eu até hoje não vim aqui para pregar mensagem fácil e que amassageia egos, irmãos, sabe, porque eu os amo e quem ama fala a verdade. Amém, irmãos? Alguém que não lhe ama pode mentir para você, dizer que você está bem se você não está, mas eu não quero fazer isso, porque eu pecarei contra o meu Deus. Eu quero você salvo na presença do Senhor, porque se você estiver curado pela palavra, você é um crente fiel ao Senhor. E a mensagem da cruz não é fácil. A mensagem da cruz, com a lei da cruz exposta, na minha simplicidade aqui, eu creio que toca o seu coração nessa noite, porque na verdade, se nós negarmos a cruz de Cristo, também o Pai nos negará. Então é interessante que hoje, nesta vida, o mundo se escandalize de nós, o mundo olhe para nós e se envergonhe de nós, mas diante do Pai, aleluia, naquele dia possamos chegar e dizer: realmente eu levei a minha cruz, eu passei a vergonha dessa cruz, e agora eu posso chegar diante do Pai. Agora, a vergonha, ela não é o ápice do sofrimento, da dor, não, a vergonha, como eu disse, é um estágio. A lei da cruz carrega consigo outras coisas, e uma delas que eu citei aqui é o sofrimento. Exatamente isso, o sofrimento faz parte da lei da cruz. Talvez você esteja se comparando com essa mensagem e não esteja passando nenhuma vergonha pelo Evangelho, esteja pensando: eu preciso me converter de novo. Que você o faça nessa noite, porque de fato, se você não está sendo envergonhado, você não carrega a cruz. E o segundo estágio é o sofrimento. O sofrimento faz parte da cruz de Cristo. Logo, quando nós olhamos para o sofrimento na perspectiva de Deus, sofrer por amor a Cristo é uma grande vitória. Sofrer por amor a Cristo é um grande privilégio. Sofrer por amor a Cristo, aleluia, é ter parte com Ele e comungar da mesma fé, do mesmo amor que Ele viveu, que Ele comungou. De maneiras que quando alguém não aceita o sofrimento que faz parte da cruz, essa pessoa certamente não tem parte com Ele. Há pessoas que acham que o sofrimento do crente é ocasional, e eu quero dizer-lhes que não é, não, senhores, não. O sofrimento do crente é proposital, é propósito. Ocasião é para o mundo lá fora. Nós não, nós vivemos um sofrimento pela cruz que é propósito de Deus. E quando nós sofremos por ser crente, a gente diz: olha, vou passando, como diz o velho ditado, pela prova e vou dando glória a Deus, porque é normal para a vida do crente, é compatível com a fé sofrer. O sofrimento tem tudo a ver com o crente. Quem leva a sua cruz, quem realmente é um crente em Cristo Jesus, ele declara publicamente que ele é alguém envergonhado, em certo sentido, da cruz, e ele é alguém também sofredor pela cruz de Cristo. Ele declara isso, porque na verdade o Evangelho de Cristo, obviamente que não é só sofrimento, mas tem muita gente que faz do Evangelho só bênção, e esse não é Evangelho. O Evangelho tem momentos de bênção, mas ele tem mais momentos de sofrimento do que de bênção. Se nós vivermos o verdadeiro Evangelho, certamente nós vamos sofrer, porque Jesus disse na sua palavra: no mundo tereis aflição, está lá em 16 de João 33, é normal que nós passamos o sofrimento que a cruz nos propõe, e é interessante, porque ninguém prega sobre isso. Essa mensagem não é boa de ouvir, essa mensagem, ela não dá vontade de levantar a mão e dar um grito: ai que bom, não, senhores, mas essa é a verdadeira mensagem da cruz que nós precisamos pregar. Agora você pode dizer: pastor, mas com que base o senhor fala disso? Eu falo disso porque Jesus sempre alertou e antecipou aos seus discípulos que a vida deles seria de sofrimento. Quer ver? Projeta, filho, para mim,
lá em Marcos 13:9, veja o sermão de Jesus. Eu quero que você observe. Olha o que Jesus pregou. Jesus certamente não pregaria numa noite de vitória. Jesus certamente não seria chamado numa campanha de propósitos, de fé, porque essa mensagem não era boa de ouvir, mas Jesus se preocupava em alertar os seus discípulos de que a cruz realmente proporcionava sofrimento, além de vergonha. Olha o que Jesus diz: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, vocês vão ser açoitados, olha o sofrimento, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Observe que Jesus já previa estas coisas nas suas mensagens. Jesus nunca enganou os seus discípulos, dizendo que a vida seria fácil. Jesus nunca deixou os seus discípulos envergonhados, ou sem saber o que fazer, pegos de surpresa concernente ao Evangelho. Ele deixava isto claramente, para quando ele chegasse diante dos presidentes, daqueles que os insultavam, ele saber o que realmente representava. E ele sim é o exemplo maior de todo o sofrimento, porque ele carregou a cruz nos seus ombros. Ele também teve a coroa de espinho encravada no seu crânio. Ele teve os pregos nas suas mãos. Ele realmente sabia o que é sofrimento. Ele sofreu por amor. Isso aqui é interessante. Jesus sofreu. E nós não podemos ver o sofrimento que passamos como maldição. Nós não podemos ver o sofrimento, que é premissa da cruz, como algo ruim, porque lá em Mateus ele deixou claro, no capítulo 5, quando ele fala do sermão da montanha, versículo 11, bem-aventurado quando forem injuriados, perseguirem você, mentirem sobre você, falarem mal contra você por causa do meu nome, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, quando o discípulo aceita a cruz de Cristo, ele precisa também aceitar todos os sofrimentos que realmente a cruz propõe para nós. E aí talvez você esteja dizendo: pastor, mas não é fácil viver o que o senhor está falando. Talvez alguém esteja pensando e dizendo: pastor, mas será que é possível realmente compactuar com esta lei da cruz? Coloca para mim 2 de Coríntios capítulo 11, versículo 23. Olha o que o apóstolo Paulo, convencido da cruz de Cristo, ele deixa claro para os irmãos de Corinto. Olha só, ele diz: são ministros do Senhor, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Pode passar, filho. Muito mais recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Pode passar. 3 vezes fui açoitado com varas. Quer mais ainda? Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas das vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo nas cidades, em perigo no deserto. Pastor, chega de perigo, tem mais ainda, em perigo no mar, em perigo em outros falsos irmãos. Isso é evangelho. Amém? A mensagem da cruz é essa. A lei da cruz carrega consigo a vergonha e o sofrimento. E à luz dessa palavra nós estamos sendo confrontados. Esse silêncio é pedagógico e preciso, para termos a compreensão de que se nós estamos vivendo uma vida fácil, sem nenhum tipo de sacrifício, essa certamente não é a vida de um discípulo verdadeiro de Cristo. Essa não é a vida de um discípulo do Senhor, um seguidor do Senhor. E o sofrimento, ele não é uma condição apenas para os não crentes, porque aqueles que não são crentes, eles passam por um sofrimento que não é da cruz. Eles passam por um sofrimento que é o mesmo que nós temos: dor de cabeça, câncer, problemas na família. Agora nós não. Nós, além do sofrimento que os ímpios passam, nós temos um sofrimento muito válido. Nós temos um sofrimento maravilhoso.
nós temos um sofrimento, aleluia, que diz respeito com alguém que aceitou a Cristo como Salvador, aleluia, e tem o privilégio de carregar em si a marca desse Senhor na sua vida. Essa é a grande vantagem. Mas não para por aí, porque alguém pode pensar que a vergonha e o sofrimento que a cruz propõe é o ápice de tudo. Você se engana. Você se engana porque é só parar para pensar o que realmente representa a via dolorosa do Senhor. Primeiramente, ele passa vergonha porque ele vai diante do sinédrio, ele vai ser julgado, malfeitor, então ele vai carregar a cruz, e quando ele carrega a cruz, ele está sofrendo a vergonha, e depois dessa vergonha vem o sofrimento, porque lhe dói, ele sangra, mas ele não desistiu quando começou o sofrimento, ele foi até a morte. Se ele tivesse desistido, nós não estaríamos aqui, mas o ápice da lei da cruz, escute isso aqui, é a morte. Então, quando eu aceito a Cristo, eu aceito a lei da cruz. Quando eu aceito a lei da cruz, eu preciso passar pela vergonha, eu preciso passar pelo sofrimento, e o ápice desse sofrimento é a morte. E se o teu eu não morreu ainda, você não faz parte desse evangelho. Ô pastor, que palavra dura, é só Bíblia aqui, irmão, não estou falando nada de outra coisa a não ser Bíblia. Isso aqui é o evangelho puro. Se nós não morrer para nós mesmos, para o nosso eu, de fato nós não vivemos o verdadeiro evangelho, e agora vai pesar para nós. Eu acho interessante que quando o Senhor diz: quem quiser vir após mim, tome a cruz, Ele está nos chamando para morrer. Pastor, nunca ouvi ninguém pregar, então você vai ouvir hoje. Quando Jesus diz, carrega a cruz, Ele está dizendo: Josué, você tem que morrer, porque se você não morrer, eu não posso ressurgir na tua vida. A Bíblia diz que no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para muitos, mas tem muita gente que não tem o Jesus ressuscitado, porque Ele não morreu ainda. Então isso aqui é muito sério, porque quando eu aceito a cruz de Cristo, eu me entrego de forma absoluta, e quando eu me entrego de forma absoluta, eu estou me dispondo a morrer, e quando eu estou me dispondo a morrer, aleluia, eu estou aceitando a vontade de Deus para a minha vida, e não mais a minha vontade, mas o meu querer. E daí entra Romanos 8:36, que nós conhecemos. A palavra de Deus é clara, e nos mostra de forma muito séria, aleluia, que nós precisamos morrer. E aí Paulo disse aos romanos: todos os dias nós somos entregues à morte. Não é só um dia da semana, não é alguém chegar para mim e dizer: pastor, ora por mim que eu estou triste, que no ano passado alguém me afrontou. Não, ele está dizendo todos os dias. Projeta, filho, para nós, 8:36 em Romano. Todos os dias, não é um dia só, não é só na segunda-feira, não é só na terça-feira. É dura essa palavra, não é, irmãos? Mas é a verdade. Pastor, semana passada cortaram o semáforo na minha frente, e eu fiquei quieto. Se você ficou quieto, você está morto na cruz de Cristo, glória a Deus por isso. Pastor, semana passada me negaram uma conta, eu não revidei, está morto na cruz de Cristo. Você está entendendo a palavra? Terceiro estágio da lei da cruz. Porque tem muita gente que não quer que ninguém faça nada para ele. Ele é uma criança espiritual, me perdoe a verdade, é um não me toque, ninguém pode fazer nada para ele. Ele não aceita nada, não aceita liderança, não aceita ninguém em casa falar nada para ele. Lá no trabalho, o patrão já colocou ele produzir sozinho na linha de produção, porque ele não dá certo com ninguém. Aonde ele está, ele flerta com as pessoas e faz o mal para as pessoas. Essa pessoa certamente não vive a cruz de Cristo.
A cruz de Cristo, aleluia, ela nos leva à morte, e é a morte do nosso eu. Isso aqui é simbólico. Claro que temos milhões de pessoas morrendo, nós é porque não nos informamos, mas morre pelo menos mais de 20 pessoas por dia como mártir cristão. Você não sabia disso? Morre hoje morreu mais de 20 pessoas por ser cristão. Mas aqui não estou falando de morte física, porque não tem ninguém num país laico, num país como o nosso, que vá nos tirar a vida. Eu estou falando de algo simbólico. Aquilo que nós como cristãos precisamos aceitar, não é apenas a vergonha, não é apenas o sofrimento, que já seria o bastante, mas é estar disposto a morrer. A carnalidade tem que morrer, a religiosidade tem que morrer. Não é uma carteira de 40 anos de Assembleia de Deus, isso é religiosidade. Não é uma roupa, talvez, não, senhores, uma aparência, talvez, não, é a morte do eu, porque o mais importante de tudo é quando o mal chegar em nossa casa, em nossa família, o mal flertar com nós estarmos na posição de alguém que morreu para o mundo, na posição de alguém que está morto em Cristo. Isso é a lei da cruz. E deixa eu chacoalhar a árvore para nós pensar mais um pouco. Projeta para mim Atos 1:8, que todos conhecem aqui. Jesus disse aos seus discípulos que eles iriam morrer, e se eles não morressem, a obra não era completa. Observe, quando nós olhamos para esse texto, alguns sabem do que eu vou falar, porque alguns conhecem. A palavra testemunha do grego quer dizer mártir. Pastor, então Jesus está dizendo que eu vou morrer porque eu vou pregar o evangelho? Exatamente isso. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: eu agora vou para o Pai, mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e vocês vão ser mártir. Troque a palavra testemunho por mártir. Vocês vão ser mártires em Jerusalém. Deixa eu mudar aqui, mas se vocês não morrerem em Jerusalém, vocês vão morrer na Judéia. Mas se vocês não morrer, se vocês não for mártir na Judéia, tem a Samaria também. O que importa é que vocês têm que morrer. Pastor, isso é evangelho? É. Se você não morreu até agora, se o teu eu não morreu até agora, o teu eu precisa morrer, porque quando o teu eu morrer, o verdadeiro evangelho chegou na tua vida. Pastor, mas eu não tenho coragem de evangelizar, porque você não é crente ainda na pessoa bendita de Jesus. Meu pastor, que pesada essa palavra, é Bíblia. Há muita gente que diz: eu sou evangélico, mas nunca evangelizou. Evangélico evangeliza. Se eu realmente comungo com a cruz de Cristo, eu estou morto. E se eu morri para o mundo, para mim mesmo, eu estou disposto a enfrentar tudo o que eu tenho que enfrentar por conta do reino, por conta da cruz de Cristo. Então é interessante pensar que o discípulo que não tem uma causa para morrer, ele nem deveria viver. Eu vou falar de novo para você entender. O discípulo que não tem uma causa para morrer, ele não deveria viver. Você entendeu a palavra? Se você não tem uma causa importante para você morrer por ela, não vale a pena ser discípulo. Mas nessa noite, o que o Espírito Santo, através da sua palavra, que é viva, aleluia, quer fazer é que você mude a sua concepção e aceite a cruz de Cristo. Porque na verdade muitos já aceitaram essa cruz. Essa igreja só está viva porque homens já vieram aqui, já pregaram o evangelho, mas eles não tinham medo das aflições, eles não tinham medo dos insultos, eles alcançaram o que nós não alcançamos. Mas quantos será vão se dispor a entregar panfleto junto com a equipe de evangelismo? As imagens eu recebi hoje, estava inclinado na Bíblia preparando essa mensagem, e os irmãos um sol quente evangelizando.
Estou falando isso para trazer glória para alguém, mas morrer para Cristo não tem nada a ver com o que nós vivemos hoje. Morrer em Cristo, aleluia, é algo extraordinário, porque o próprio Paulo, em Gálatas 2:20, ele disse: eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E se nós realmente entendemos a palavra da cruz, se nós entender a proposta da cruz, logo, aleluia, nós vamos nos dispor à vergonha, nós vamos nos dispor aos sofrimentos, que são propostas difíceis, mas não impossíveis, e aceitaremos a morte. Talvez você diga: pastor, é impossível. Não é, porque quando o seu eu morrer, é o ápice da lei da cruz na sua vida, e é possível sim levantar para uma vida de vitória, aleluia, a partir de aceitar a cruz do Senhor. Então é necessário que não tenhamos a vergonha, é necessário que nós venhamos aceitá-la com prazer, o sofrimento, e aí posterior a isso morrer, aleluia, para o nosso eu. E o que vai fazer isso, pastor? A promessa da cruz, ela permanece de pé para mim e para você. Qual é a promessa da cruz? Você cantou no hino 291 hoje: levarei eu também minha cruz. Pastor, nem percebi isso, eu não estou pronto para carregar essa cruz que o Senhor pregou. Pois é, você cantou, porque a gente canta aquilo que a gente não vive, a gente expressa aquilo que a gente realmente não pensa, a gente fala daquilo que a gente realmente não viveu e não tem condições de viver, porque na maneira que nós estamos, jamais viveríamos. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, aleluia, através dessa palavra, de que se você estiver disposto a encarar toda a vergonha, todo o sofrimento e até a morte por amor de Cristo, você vai trocar essa cruz por uma coroa lá na glória. Você vai trocar essa cruz, aleluia. Isso, talvez nós deveríamos valorizar mais isso. Se nós trocar essa cruz pela coroa, isso é sinal de que foi cumprida a promessa na nossa vida e realmente nós alcançamos os céus. Agora, para nós orar, deixa eu dizer para você, a palavra de Deus, ela é muito clara. Jesus viveu muitos momentos especiais, e um dos momentos que eu amo na Bíblia é João 6, e até esses dias foi falado na escola dominical. Jesus está pregando em João 6, a partir dos 60 por ali, e o sermão de Jesus está tão duro, que as pessoas começaram a ir embora. Exatamente isso, as pessoas não eram prudentes como vocês, o sermão estava mais duro que esse, bem mais, porque o de Jesus era duro, e as pessoas começaram a ir embora. Jesus, certamente, porque qualquer um de nós ficaríamos triste de ver pessoas indo embora, ele na sua natureza 100% homem, pastor Gaspar, ele ficou um pouco nervoso. O texto é esclarecedor, porque o versículo 66, Jesus faz uma dura colocação para os seus discípulos, diante daquilo que ele estava vendo acontecer. As pessoas estavam indo embora, porque a mensagem estava dura demais. Jesus para tudo, olha só, e aí Jesus vai falar com eles. Jesus vai dizer para os seus discípulos e perguntar: vocês querem ir embora também? Se vocês não querem ficar aqui, vocês podem ir. Jesus diz isso para os seus discípulos, mas a Bíblia vai dizer que Pedro, no versículo 68, ele vai responder e dizer: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Se você já ouviu uma palavra de meia hora tão dura falando da cruz, e você se submete a continuar aqui para tomar a ceia feliz de ouvir essa palavra, certamente o seu coração está como o de Pedro. E eu quero orar pela tua vida nessa noite. Coloque-se de pé. Glória a Deus. Pastor, eu quero fazer uma aliança com Deus. Eu te convido
a você refletir, eu convido você a fechar os teus olhos, eu convido você a pensar naquilo que foi falado, guardar no teu coração a lei da cruz. Você precisa passar pela vergonha, você precisa passar pelo sofrimento e estar disposto ao ápice que é a morte. Se isso acontecer, você vai viver. Se você morrer para você mesmo, você nasce para Cristo. Feche os seus olhos e ore comigo. Amado e soberano Deus, a tua palavra foi ministrada nessa noite, e nós tivemos o entendimento, segundo o teu convite, de Lucas capítulo 9, quando o Senhor convida para levar a cruz. E nós sabemos que esse convite é um convite duro, que esse convite é um convite pesado, mas nós sabemos que esse convite é especial, é verdadeiro, que esse convite leva-nos a viver uma vida em novidade, que esse convite nos faz sofrer, nos envergonhar, mas depois da morte do eu, há uma vida de salvação, há uma vida cheia de vitórias, proporcionadas por esta aceitação, por essa proposta que é difícil, mas é irrecusável. Depois de aceitarmos essa proposta que é difícil, mas é irrecusável, nós viveremos, aleluia, a plenitude do teu reino. Certamente a cruz que nós carregamos será trocada pela coroa, e quando isso acontecer, nós chegaremos na glória. Portanto, ó Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos nesta noite, que nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia, gratos a Ti pela bênção desta palavra, aleluia, que nos ensina que nós precisamos passar pelas aflições, que nós precisamos passar pelas dificuldades, para depois disso morrermos para nós mesmos. Senhor, ajuda-nos, oh meu Deus, nós precisamos matar na nossa vida as nossas vontades, os nossos interesses. Senhor, o teu povo está orando porque realmente nós precisamos, ó Deus, fazer com que os nossos desejos, sim Pai, as nossas vontades, elas sejam mortas. Nós não precisamos, Senhor, da nossa vontade para alcançar os céus. Nós sabemos que a nossa vontade pouco fará para chegarmos lá, mas nós sabemos que se nós formos fiéis ao Senhor, o Senhor que é um Deus poderoso, fiel, altíssimo, grande, aleluia, inerrante, alguém que está pronto para amar e perdoar, o Senhor tem um conserto para essa vida, para esse discípulo caído na estrada, para esse seguidor que parou na jornada, que abandonou a sua cruz, que deixou de lado todo o sofrimento, a vergonha e a morte. Esse discípulo precisa se encontrar contigo. Aonde tiver alguém orando agora, aonde tiver alguém aceitando esta proposta dura, mas acessível, que nos leva aos céus, que nos leva a viver as benesses do reino, que nos leva a alcançar a coroa de glória. Se alguém que deseja está se aliançando contigo através dessa palavra tão verdadeira, que esse homem, essa mulher possa ser tocado, aliançado ao teu amor nessa noite, para viver o teu propósito. Ó Pai, o cativeiro colocado por Satanás possa cair por terra, e que possamos viver essa vida de uma cruz que nos faz sofrer, envergonhar, morrer, mas que também nos faz alcançar os céus. Por isso nós te agradecemos.